Oi, tudo bem? Não liguem para essa bagunça aqui. Como vocês sabem, estamos de mudança. Se você não sabe disso ainda, já tem vídeo aqui no canal contando que a gente vai mudar de apartamento agora no final de agosto. Estamos muito animados. E até lá a gente tá com a casa assim de ponta cabeça, já estamos com um monte de caixa e tal, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Hoje eu queria contar para vocês como foi o processo para tirar a minha carteira de motorista aqui no Canadá. Eu já recebi várias perguntas sobre isso e realmente é um assunto interessante. E eu acho que com a minha experiência aí eu tenho algumas dicas também para compartilhar. Só lembrando que aqui em British Columbia é assim que funciona. Eu não sei como é nos outros estados, mas eu sei que tem sim diferença de regras, né, e de processos entre os estados aqui no Canadá. Então, caso você more ou pretenda ir morar em outras províncias, só fica aí na cabeça que o processo pode ser um pouquinho diferente, mas é tudo super fácil de achar na internet aqui também. Bom, para British Columbia, para começar, se você já tem uma carteira de motorista do Brasil, quando você vem para cá como turista ou para estudar inglês, essa sua carteira dura até 6 meses, então você pode alugar carro, pode, enfim, comprar e dirigir um carro aqui com a sua carteira brasileira por 6 meses. Mas se você vem como residente permanente ou para fazer um college, por exemplo, a sua carteira brasileira só vale por 3 meses aqui. Então, para mim, todo esse processo, na verdade, foi bem estressante, porque para quem já acompanha aqui, já me ouviu falar em outros vídeos, o nosso plano nunca foi chegar aqui e comprar carro, né, porque é um grande gasto, mas quando eu cheguei e comecei a trabalhar na minha área aqui, né, que é em sets de filmagem, eu percebi muito rápido que era essencial eu ter um carro. Eu tava deixando de ser chamada para trabalhos porque as filmagens eram longe e sabiam que eu não tinha carro, ou eu era chamada, mas eu tinha que estar no set 5 e meia da manhã, em lugares longe da minha casa, e não tinha Skytrain, não tem ônibus nesse horário. Então, realmente, para mim foi meio essencial, assim, foi um investimento que a gente não estava pretendendo fazer, mas que no fim valeu a pena e foi necessário, né, para minha profissão. Então, no fim, o que aconteceu foi, a gente chegou aqui no Canadá no começo de agosto do ano passado, faz exatamente um ano agora, e no começo de setembro a gente já decidiu que valia a pena comprar o carro, né, que eu estava precisando do carro. Então, quando eu comprei, eu ainda estava usando a minha carteira do Brasil, que ainda estava válida, mas no momento que a gente falou, vamos comprar o carro, eu falei, ok, preciso tirar a carteira canadense. E daí, vamos ao processo. O Canadá é bem chato para novos motoristas, né? Se você nunca teve carteira na vida e você vai decidir começar a tirar carteira aqui, é uma dor de cabeça, é um processo que demora anos. Então, assim, graças a Deus não foi o meu caso, né? Tendo a carteira válida do Brasil, você meio que passa na frente aí, né, de um processo todo de anos que os canadenses têm que fazer. E o que a gente precisa para fazer, né, a nossa carteira ser válida aqui é um teste, que é um teste mesmo no computador rapidinho, né, múltipla escolha. E depois, passando nesse teste, você tem que marcar um road test, que é um teste prático, né, você e um avaliador dirigindo ali. E daí, passando nessas duas coisas, você ganha uma carteira aí 5, que já é a sua carteira full, o que quer dizer que você dirige normalmente, você é um motorista qualificado, ok, não tem nenhuma regrinha aí que você tem que seguir além das regras básicas, né, de direção. Eu digo isso porque quem tá começando a dirigir agora e tá nos primeiros passos do processo, pensando aí nos canadenses, por exemplo, depois que você faz esses testes, primeiro você ganha uma carteira que é de learner, que é a letra L, aliás, é super comum a gente ver aqui plaquinhas com essa letra R nos carros, o que quer dizer que você ainda é um aprendiz, e daí você fica, sei lá, em torno de 1 ou 2 anos com essa carteira L. Depois disso, você refaz uma prova e daí você vai para a carteira N, que é de novice, que seria tipo novo motorista. Nessas duas carteiras, como não é o meu caso, eu não sei detalhes direito, mas eu sei que assim, você só pode dirigir se tiver outra pessoa maior de idade e que tenha uma carteira de motorista canadense dentro do carro. Enfim, tem algumas regrinhas aí. Mas pra gente, assim que a gente passa na prova, a gente consegue a full, né? A gente não tem que passar por essas duas etapas aí de aprendiz e a gente tem uma carteira normal, né? Sem limitações. Uma coisa que eu não sabia, mas já deixo aqui a dica pra vocês, é que o ICBC é o lugar aí que cuida, né, de toda essa parte da carteira de motorista. Tem em alguns lugares aqui pela cidade, um que eu sempre vou é o do Metrotown, no shopping Metrotown, que é de fácil acesso, né, dá pra ir de metrô e tal, foi lá que eu fui pela primeira vez. Eu achava que você tinha que ir lá primeiro, levar a sua carteira de motorista e marcar a sua prova teste. E na verdade não precisa fazer isso.
No momento que você chega lá e entra na fila do ICBC, que está sempre grande, então já vá preparado, você já pode chegar e fazer a sua prova, né, de múltipla escolha lá no computador deles, sem ter que reservar. O que quer dizer que eu perdi uma viagem aí, né, eu fui lá meio à toa, porque tudo que você precisa para estudar as regras está online no site deles. Aliás, super fácil, dá para você baixar lá o PDFzinho do livrinho, né? Que lá tem todas as regras, tanto dos símbolos, quanto de velocidade, o que pode, o que não pode. Esse primeiro teste aí de múltipla escolha é super rapidinho, você faz na hora mesmo, entra na fila, espera, chegou sua vez, faz o teste, passa e pronto. Para esse primeiro teste de múltipla escolha, eu tenho uma dica que é: tem vários simulados online no próprio site do ICBC. E, aliás, é super fácil de achar isso. Quando você entra no site da ICBC, eu vou deixar o link aqui embaixo, e clica lá, né, tirar carteira de motorista, já vai ter Practice Knowledge Test. Quando você clica, ele já é um simulado. E, gente, as perguntas do simulado são exatamente as perguntas do teste. Então, assim, o que eu fiz? Eu li lá o livrinho, dei uma estudada, porque tem regrinhas diferentes do Brasil, e até porque eu tirei minha carteira há 10 anos no Brasil, né? Então eu tinha mesmo que relembrar várias coisas. E depois eu entrei nesse link do simulado e fiz o simulado várias vezes. Tem até assim, simulados separados por partes, tipo só a parte das placas, ou se você quer o simulado inteiro. Eu ficava fazendo esse simulado inteiro, devo ter feito assim 7, 8 vezes. E nessa prática eu já percebi que várias perguntas se repetiam, o que me dá a entender que nem devem ter tantas perguntas assim que eles fazem mesmo. E daí quando eu fui pro meu teste eu já tava me sentindo bem preparada, porque nesse teste online, né, ele também te fala quanto você tá tirando, então eu já percebi ali, não, acho que tá tranquilo, né, tô errando uma, 2 questões por simulado, então acho que já dá pra ir fazer a prova. Então eu fui lá, peguei a fila, fiz a minha prova e passei. Se não me engano, você pode errar acho que 4 ou 5 perguntas, e se você erra, ele te avisa na hora, tipo assim, você não tem que fazer até o final pra saber que errou. Então, na hora que você erra, já aparece resposta errada. Daí você fica meio ligado, tipo, ixi, agora eu só posso errar tantas. E se você erra mais do que pode, ele já cancela seu teste, né? Já avisa, você não passou. Se isso acontecer, você tem que esperar uma semana para poder ir refazer esse teste. Então é bom que é pouco tempo, né? É rapidinho. E para essa provinha, né, que é o Knowledge Test, que é esse teste de múltipla escolha que você faz lá na ICBC, o preço é de $15. Então também bom que não é tão caro, né? Se você não passar, tudo bem. Em uma semana você consegue refazer, né? E não é um super valor aí. Mas basicamente você faz, passou nesse teste, você já vai lá falar com a mulher e ela te dá o link, né, da onde você pode entrar para marcar a sua prova, o seu road test. E aí que entra o chá de cadeira. Antes mesmo de Covid, né, já tinha uma espera de 3 a 4 meses para você conseguir fazer um road test. Quando você vai marcar, ele abre lá os lugares, né, as cidades que tem aqui em volta da Grande Vancouver que você pode fazer o seu teste. Você escolhe o lugar que você quer e ele te dá as próximas datas disponíveis. Dessa forma, é bizarro mesmo, as próximas datas disponíveis são sempre dali a 3, 4 meses. Eu sei, aliás, que agora, nesse momento do Covid, não tá nem dando para marcar road test, porque todos os testes, né, que estavam marcados para esse período de quarentena atrasaram. Então agora eles estão primeiro só refazendo os testes das pessoas que já estavam, né, marcadas, já estavam na fila. Então tá pior ainda, né? Muita gente querendo tirar a carteira agora e nem conseguindo marcar essa prova. Mas tem uma dica boa. Você tem que cancelar a sua prova com até 48 horas de antecedência se você precisar cancelar, né, por qualquer motivo, para poder, né, cancelar e não ter que pagar e nem pagar multa e tal. O que quer dizer que se você já está preparado para sua road test, se você já praticou e se sente preparado para fazer a prova, você pode ficar de olho no site. Normalmente indicam até dar uma olhada bem de noite, assim, tipo meia-noite, quando atualizam o sistema. Pode ser que apareçam vagas aí de desistência, né, de pessoas que desistiram da prova 2 dias antes. Então fiquem ligados. A primeira vez que eu fiz o meu road test, porque sim, spoiler, não passei de primeira. Aliás, eu não conheço ninguém que passou de primeira, mas vamos falar sobre isso. A primeira vez que eu fiz o meu road test, ele estava marcado para dali a 2 meses. E daí eu consegui, dessa forma, mudar minha prova para mais cedo. Eu fiquei entrando sempre e um dia apareceu lá uma vaga disponível dali a 4 dias. Eu marquei e consegui fazer a minha prova mais cedo. Então, se você tá com pressa, né, para tirar a carteira de motorista, fica aí essa dica. E daí o que aconteceu? Não passei. Eu acho, sinceramente, que eles não passam ninguém de primeira. Ou pelo menos posso dizer assim,
não passam brasileiros de primeira. Você é brasileiro, passou de primeira no seu road test, por favor, me conta aqui embaixo, juro, e conta pra todos nós o que você fez, porque assim, todos os meus amigos falharam na primeira vez. Mas eu aprendo com os meus erros e venho aqui, né, já compartilhar essa experiência e dar uma dica pra vocês. Façam aula particular de direção aqui no Canadá antes da sua prova. Me deram essa dica antes e óbvio que eu fui tipo, imagina, eu dirijo há 10 anos, eu já tava com o carro aqui, né, eu tava usando o carro todo dia pra trabalhar, pegando estrada, né, ficando horas no carro por dia. Então eu falei, não, eu já entendi as regras canadenses, eu tô seguindo as regras direitinho, né? Não tem porquê, tipo, eu vou passar nessa prova. Só que realmente tem uma regrinha ou outra que é diferente. Algumas coisas, assim, não vou, né, entrar muito nesses detalhes. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo bem detalhado sobre regrinhas de direção canadenses pra gente ficar ligado. Mas tem algumas coisas, tipo shoulder check, que eles falam o tempo todo, que é toda vez que você vai mudar de faixa ou virar, você não pode só usar os espelhinhos, você tem que virar pra checar o seu ombro e assim, virar mesmo, virar o corpo inteiro assim e olhar pra trás, o que é algo super esquisito, né? Eu, pelo menos, a minha vida inteira usei os espelhinhos, né, que estão lá pra isso que eles servem. E assim, no Brasil a gente também aprende, né, que tem que olhar, tem que checar, mas aqui realmente é muito mais forte e assim, a cada micro movimento que você faz, você tem que fazer e refazer o shoulder check. E eu, que já sou super desengonçada, pra mim, virar completamente, né? Parar de olhar pra frente é perigoso até, tipo, não, tá errado, mas enfim, aqui tem que fazer. Tem algumas regras pra virar no farol à esquerda, em cruzamentos movimentados, enfim, algumas coisinhas que realmente a gente não tá acostumado no Brasil. E mesmo que você dirija aqui de vez em quando, é diferente, né? Na prova, com uma pessoa prestando muita atenção para pegar qualquer errinho seu e tem ansiedade, nervosismo, enfim, é super comum não passar. Mas então, é muito legal mesmo, tá? Eu indico de verdade fazer a aula prática. Eu fiz, né, pra minha segunda prova, porque realmente eu não passei na primeira, gente, e daí foi um caos na nossa vida. O que aconteceu? A partir do momento que você faz a sua road test, eles ficam com a sua carteira de direção brasileira. Então, no dia que eu não passei, eu não tinha mais carteira. No meu caso, e eu não sei se fazem isso para todas as pessoas, né, que já tinham uma carteira brasileira, mas no meu caso me deram um papelzinho que valia como se fosse a carteira de motorista learner ou novice, que eu comentei antes, que eu até podia dirigir, mas eu só podia dirigir se tivesse alguém com uma carteira de motorista DBC no carro comigo. O que não era o nosso caso. A carteira de motorista do Matheus ainda estava valendo nesse momento, né, quando eu não passei na minha primeira prova, mas não era de BC, era uma carteira brasileira, então não entrava na regra. O que quer dizer que ali, do nada, de um dia para o outro, a gente tinha um carro e eu não podia mais dirigir. Eu tinha trabalhos marcados, enfim, e eu simplesmente não ia mais poder usar o carro. Isso foi bem desesperador e bem ruim em vários aspectos, porque logo depois disso, menos de um mês depois, a carteira do Matheus também venceu, então o nosso carro ficou parado na garagem. A gente ficou pagando seguro, eu não conseguia remarcar o meu road test, porque é isso, né? Eu consegui marcar para dali a 3, 4 meses depois. Então realmente a gente passou um período aí muito ruim, que a gente ficou gastando dinheiro com seguro, gastando dinheiro com o estacionamento, né, que a gente paga para ter aqui no prédio, e simplesmente a gente não podia usar o carro pra nada. Mas enfim, faz parte, né, e realmente se tem uma coisa que a gente leva muito a sério aqui é seguir as regras, então a partir daquele instante eu nunca mais encostei no meu carro, ele ficou paradinho na garagem. A partir do dia que a carteira de motorista do Matheus venceu, a gente realmente não saiu mais de carro, né, nem com ele dirigindo. E é isso, meses se passaram até eu conseguir finalmente refazer o meu teste, que ficou marcado ali para o final de janeiro. Sabendo aí já, né, como era o estilo da prova, percebendo que eu dirigia bem e que eu sabia as regras, mas que mesmo assim faltava mesmo entender, né, ter um canadense do meu lado me explicando o que eles querem nessa prova, né, e as pequenas coisinhas que eu podia melhorar, eu marquei aulas particulares. Eu deixei para marcar minhas aulas bem pertinho da prova, porque como eu não ia conseguir praticar sozinha, né, eu falei, não, vamos pegar assim uma semana antes da prova, eu marco umas 2, 3 aulas e daí vai ficar tudo fresco na minha cabeça. Uma coisa bem legal aqui do Canadá e que eu indico também é que normalmente quando você chama, né, tipo, pega esses professores particulares, eles te dão a opção de no dia da prova eles também te oferecerem, né, o carro deles, tipo, você aluga o carro deles. Então é um esquema muito legal, porque eles te buscam na sua casa, você passa ali 1 hora tendo uma aula, né, dirigindo, treinando, e daí você já vai junto com ele pro lugar da prova, ele fica lá te esperando,
você usa o carro do professor, que é o mesmo carro que você acabou de treinar, né, e ficar dirigindo, e daí depois da prova o professor, né, vai embora com o carro, enfim, ou te dá uma carona, e acaba assim. Mas é muito bom, porque você aluga o carro deles e faz a prova no mesmo carro que você estava praticando. Além, né, de ter essa aula logo antes da prova, pra tá tudo super fresco na sua cabeça. E mais, essa última aula eles fazem perto do lugar da prova, então é muito bom, porque pra mim, pelo menos, a gente passou por vários lugares que eu tinha acabado de passar com o professor. Então tava bem fresco na minha cabeça, ai, o que eu tenho que fazer nesse cruzamento? Ou assim, dali a 2 quarteirões eu sei que tem uma escola, então eu sei que eu vou ter que diminuir a velocidade. Então assim, gente, indico demais, 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 façam aula prática. Mesmo se você acha, imagina, eu dirijo há muito tempo e tal. Às vezes, principalmente porque você dirige há tanto tempo, né? Porque a gente tá tão acostumado que as coisas vão no automático, você não presta atenção, né, nesses detalhezinhos. Então, pra mim, assim, indico demais fazer aula particular, pra mim valeu muito a pena. O que eu fiz foram 2 aulas de 1h30 na semana antes da minha prova, então o professor vinha aqui em casa, a gente ficava 1h30 dirigindo, 2 vezes, e depois no dia da prova mesmo, ele me buscou aqui, a gente fez 1 hora e pouco de aula também, fiz a prova no carro dele e dessa vez passei. Aliás, passei super bem, fiquei muito feliz. Eu tava bem nervosa nessa 1 hora antes aí, treinando com ele, eu errei várias coisas. Falei, meu, não acredito que eu não vou passar de novo, meu carro na garagem, o seguro que eu tô pagando. Mas no fim deu tudo certo, fiquei tranquila e foi ótimo. E daí no momento que você passa na sua road test, na hora já você tira a foto, paga a taxa e eles já te dão um papel que é válido ali, né, até que o cartão da driver's license chegue na sua casa. Pra mim demorou em torno de uns 10 dias pra chegar em casa, né, a minha driver's license oficial. Mas é isso, aquele papel já é válido a partir do momento que você passou, já diz lá que você tem uma carteira de motorista Class 5 full, né, e tudo certo. Quanto aos custos aí do road test, o teste em si custa $50, então isso é um pouco ruim, né? Eu não passei no primeiro, joguei fora esses $50, né? E tive que pagar mais 50 na segunda vez que eu fiz. E além disso tem o custo da carteira de motorista mesmo, então passando no road test você paga $31 para fazer aí, né, o seu cartão da sua carteira de motorista oficial. E daí depois é só você ir renovando a sua carteira de motorista, né, como a gente faz no Brasil. Não tem que fazer prova nem nada, é só renovar, né, antes que ela vença. E é isso. Me conta aqui embaixo também nos comentários se vocês já tiraram a carteira de motorista aqui no Canadá ou se pretendem tirar, né? Compartilha aí a experiência de vocês. E se inscreve no canal e ativa o sininho, que daí você fica sabendo, né, sempre que tiver vídeo novo. Vou deixar meu Instagram também aqui embaixo, me siga lá. E é isso, até o próximo vídeo.